Vamos lá? Amém, vamos. Depois que eu entrei na live, o áudio baixou um pouco, mas consigo ouvir o Henrique normal. Todo mundo consegue ouvir também? Está Os irmãos, audível? os irmãos estão dizendo que Todo mundo sim. consegue. Amém. Que Então bom. pode ficar à vontade. Amém. Que bênção. Se você está em posse da Bíblia, abra comigo sua Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 12. Enquanto os irmãos procuram, eu quero dizer que esse é um tempo desafiador para a igreja. Esse é um tempo em que nós estamos nos reinventando, né? É, Nós estamos nos adaptando a uma nova forma de cultuar. de cultuar. Mas o importante é que a gente não desista, não recue, e que a gente, seja qual for o recurso, que a gente possa tirar proveito e em casa ou fora de casa, na igreja ou em qualquer outro lugar, que a nossa vida seja uma vida de louvor e adoração ao nosso Deus. Fico feliz por estar com os irmãos mais uma vez. A primeira vez eu estive pessoalmente, foi no aniversário da igreja, foi 19 anos, é isso? O ano Sim, passado. Isso, então eu estive aí com o Samuel Martins, foi uma noite memorável. Eu me lembro desse dia, eu me lembro da palavra que eu ministrei, eu me lembro do que eu comi depois, na casa do pastor Enailton. Eu glória me a Deus. lembro da hora que eu voltei para casa, foi tarde a beça, mas Deus nos trouxe em paz. E aqui estou mais uma vez, né, comunicando com o povo de distância, agora através da live, mas não vejo diferença, né? Não estamos próximos de corpos, não estamos próximos uns aos outros fisicamente, mas estamos no mesmo espírito, na mesma fé e na mesma Glória a Deus. certeza de que Deus fala conosco. Ele é o Deus de perto e ele é o Deus também de longe. Pelo Aleluia. seu atributo da onipresença, ele está comigo aqui, está com o Henrique aí, e está com Amém. cada irmão em cada lar. Eu não sei se a Larissa continua com a gente, a Eunice, a Raquel, mas eu pude ver que elas entraram na live, fico muito feliz por elas estarem conosco. Seja qual for o lugar, estamos juntos agora aqui nessa live. 1 Coríntios, capítulo 12. Eu vou tentar ser breve, que eu estou tentando aprender, viu, Henrique? Eu estou Amém. tentando Fica... aprender a ser breve, estou tentando, né, ser mais prático, mais objetivo. Mas vamos lá. Sim. Deixa eu começar Amém. para não perder mais. 1 Coríntios, 2 Coríntios, gente, perdão, capítulo 12, a partir do verso 1, Paulo vai trazer uma narrativa que conhece um homem que fora do corpo ou não, ele entende que esse homem ele foi arrebatado ao terceiro céu, né? E esse homem, ele teve uma experiência tão grande que ao homem não é lícito, não é comum falar de tão grande que foi essa experiência. Ele foi ao terceiro céu. E depois ele diz, a partir do verso 7, ele revela que esse homem é ele, a gente entende. Mas o interessante é que depois dele dizer que teve tal experiência, tão grande experiência, ele fala, verso 7, para que não me ensoberbece com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Eu Glória a estou Deus. com uma camisa, apesar de estar aí ao contrário, por causa da câmera frontal, você não vai conseguir ler perfeitamente, mas você vai conseguir entender, né? A camisa está dizendo, a minha graça te basta. Essa camisa, sua graça te basta. Essa camisa eu pedi para fazer
E é uma camisa que eu gosto de usar. Eu tenho uma outra camisa sobre esse assunto também. E eu quero trazer uma palavra acerca da graça de Deus. Domingo eu ministrei em nossa igreja. Eu falei sobre a graça de Deus na vida de José. Em todos os processos da vida de José, José do Egito. Deus esteve sendo gracioso com ele. E, na verdade, a gente descobre que Deus, ele é gracioso com o homem. Deus é gracioso em todo o tempo. E em todas as dispensações, nós conseguimos encontrar a manifestação da graça de Deus. Embora a graça seja revelada mais profundamente na nova aliança, na dispensação da graça, a partir de Jesus, nós entendemos que a graça do Senhor, que é o favor de Deus, graça significa favor sem merecimento. Esse favor de Deus, ele tem sido revelado desde Gênesis a Apocalipse. Amém. E em todos os personagens bíblicos você vai ver Deus agindo com a sua graça. Se eu estivesse pessoalmente na igreja e não fosse tão curto o tempo da live, eu poderia citar alguns exemplos, mas eu vou citar pelo menos um. Recentemente eu preguei na igreja também, antes da pandemia, acerca de Jonas. Jonas é um homem que teve o grande privilégio de experimentar a graça de Deus. Quando a gente fala o favor sem merecimento, a gente entende que Jonas, pela sua desobediência, foi lançado ao mar e foi engolido por um peixe. E 3 dias ele passou ali, dentro do peixe, e do ventre do peixe ele clamou ao Senhor. Então, para que a gente entenda mais claramente, o que era que Jonas merecia como resultado da sua desobediência? Merecia a morte. Mas Deus guardou Jonas dentro do peixe. E o que é que Deus revela? A sua graça. Deus revela o seu favor, dando a Jonas o que ele não merecia. Então, o favor de Deus, a graça de Deus alcançou Jonas e deu a Jonas uma nova oportunidade. Eu estou diante de Henrique, mas muitas pessoas me veem e veem o Henrique agora. Eu posso dizer que estou diante de 18 pessoas aqui. 19 agora. Glória e eu a Deus. não acredito, eu tenho certeza absoluta que todas essas 19 pessoas já foram alcançadas pelo favor e pela graça de Deus. Eu quero não mais citar nenhum exemplo na antiga aliança, embora tenhamos vários, mas eu quero ser fiel agora à mensagem acerca de Paulo. Quando a gente encontra Paulo pedindo ao Senhor e clamando 3 vezes, imagina comigo, quando a gente clama a Deus, quando a gente pede alguma coisa a alguém, uma vez, é comum. Quando a gente pede 2 vezes, isso denota e demonstra um interesse maior. Você está pedindo 2 vezes a mesma coisa. E quando você pede 3 vezes, eu fico vendo aqui minha filha, enquanto ela não obtém resposta, ela não para. Ô mãe, ou então, pai. Então, eu imagino Jonas dizendo, Senhor, olha para mim. Senhor, tem um mensageiro de Satanás, Senhor, me esbofeteando. Existe um espinho na minha carne, tirando a minha alegria, trazendo angústia. E ele clama por 3 vezes ao Senhor. E ele diz, faz alguma coisa por mim. Me socorre, me ajuda. E aí a gente vai ver que a resposta que Paulo ouve é uma resposta simples e objetiva. O Senhor responde para Paulo, Paulo, a minha graça te basta. O que é que Deus está dizendo para Paulo? A gente precisa fazer um resumo muito rápido da vida de Paulo e entender que esse Paulo, outrora conhecido por Saulo, é um homem que perseguiu a igreja. É um homem que perseguiu os discípulos. É um homem que praticava o mal. Era um homem sanguinário.
Eu me lembro em Atos capítulo 9, se eu não me engano, a Bíblia vai dizer que Saulo, de tanta raiva que ele estava e de tanto desejo de perseguir os discípulos, a Bíblia fala que ele suspirou ameaças. Agora pensa comigo, Henrique. Você estando com bastante raiva, já percebeu que quando a gente está com muita raiva, a respiração muda? Muda. Já percebeu que quando a gente está com muita raiva, o tom de voz muda? O tom de voz, a altura, o volume da voz, a expressão corporal. A Bíblia fala em Atos 9, se eu não me engano, que Saulo suspirava ameaças. É como se Saulo tivesse com muito desejo e muita vontade, possuído para poder ferir os discípulos, para poder matar, para poder praticar o mal. Ele era um perseguidor do Evangelho. Ele era um perseguidor dos discípulos, dos cristãos. Aí nós vemos que esse mesmo Saulo tem um encontro com Jesus. E esse encontro, ele muda a vida de Saulo. Amém. Nós vemos que esse homem, que a gente agora passa a chamar de Paulo, ele tem um encontro com Jesus. E a sua vida, ela é transformada. E duas coisas no texto que eu li chamam a atenção. A primeira coisa é que ele, após ter um encontro, ele passa a conhecer ao Senhor, ele tem uma experiência maravilhosíssima. Amém. E a minha pergunta aqui nessa noite, e algo que eu tenho meditado, porque a gente fica pedindo, a gente fica chamando, a gente fica mandando mensagem, criando post, a gente fica criando estratégias para chamar as pessoas, para participar das lives, para participar do culto. A gente chama todo mundo, a gente manda convite, e a gente faz visita, a gente ora pela pessoa, a gente faz um grande esforço para chamar as pessoas para perto, para chamar as pessoas para fazerem parte de um momento como esse. Eu queria aproveitar para parabenizar você que está nessa live, você que faz parte da Igreja Unida em Instância. Essa é a forma, no momento em que você pode congregar. Aleluia. Essa é a forma, no momento em que você pode se reunir com os líderes da igreja, com o pastor, com os obreiros, com os levitas, para poder junto, ainda que por uma live, esse é o momento que você tem para poder congregar, para poder cultuar de uma forma coletiva. E a gente fica chamando. E a gente vê que tem pessoas que esquecem, tem pessoas que nem ligam. E a gente fica pensando, meu Deus, o que fazer? Eu tenho conversado com Deus acerca disso, Deus tem falado comigo. Deus tem me feito entender, Henrique, que quando a gente tem experiência com Deus, agora há pouco a irmã louvou que quem já pisou no Santo do Santo, ou seja, quem já sentiu a presença de Deus de uma forma tremenda, forte, ela não quer estar em outro lugar. Aleluia, verdade. O que é que a gente precisa? O que é que a igreja em Aracaju, em Instância, precisa? Nós precisamos viver experiências com Deus. Você precisa viver experiências com Deus, igreja. Eu preciso viver experiências com Deus. E a Bíblia está dizendo que Paulo viveu uma grande experiência com Deus. E as pessoas que vivem experiências com Deus, ela deseja mais estar na presença de Deus. Quando ela sente a presença, ela quer sentir mais a presença. Quando ela ouve a voz, ela quer ouvir a voz novamente. Quando ela é tocada pelo Senhor, ela quer ser tocada mais uma vez. Quando ela recebe uma palavra profética direcionada, ela quer receber mais uma vez. Mas o grande problema é que, às vezes, as pessoas vão por ir e fazem por fazer. E a minha oração nessa noite é que a igreja do Orlando Dantas, a igreja em Instância, a igreja em Aracaju, Sergipe, tenha experiências com Deus. Glória a Deus, aleluia. Grandes experiências. Mas me chama a atenção que Paulo está dizendo que para que eu não me ensoberbece, Paulo está dizendo duas coisas. Não é a minha experiência que me faz ser melhor que ninguém.
E Paulo está dizendo outra coisa. Não é a minha experiência que vai impedir de que eu viva dias difíceis. Amém. Paulo nos dá duas revelações aqui. Quando Paulo fala que está com espinho na carne, a gente percebe que por mais experiente que Paulo seja, e talvez tenha alguém que está me ouvindo agora e está dizendo, glória a Deus, que eu vivi grandes experiências. Glória a Deus que eu tenho no meu currículo grandes experiências. Mas sabe de uma coisa? Por mais experiências que eu não estou isento de passar por dias difíceis. Eu não estou isento de passar por aflições. Eu não estou isento de ser visitado pelo dia mau. A Bíblia vai dizer que o sol nasce para todos. A Bíblia vai nos fazer entender que a injustiça também sobrevém aos justos. Nós, vez ou outra, somos injustiçados. Nós, vez ou outra, passamos por coisas que nós não gostaríamos de passar. Mas a experiência vai nos fazer conhecer melhor quem é Deus. Não nos faz melhor do que ninguém, mas também não nos isenta de passar pelo dia mau. Aí quando o Senhor diz para Paulo, a minha graça te basta, Deus está dizendo, não necessariamente, Henrique, eu vou tirar de você algumas coisas que te causam dor, mas eu vou lhe capacitar para viver em dias de dores. Glória a Deus. Não necessariamente eu vou aniquilar o coronavírus de um dia para o outro. Sim, ele vai ser aniquilado. Mas diante do período em que o coronavírus estiver em alta, eu vou lhe capacitar a igreja para continuar vivendo a sua vida na minha presença. Amém, glória a Deus. Dentro do coronavírus ou fora do tempo de coronavírus. O que é que Deus está dizendo para Paulo? Paulo, mais importante do que não ter um espinho é ter a minha graça. Então a questão não é o dia mau chegou até mim. A questão é a graça do Senhor me alcançou. A questão não é a má notícia chegou até mim. A questão é a boa nova de Jesus chegou até mim. Amém. A graça do Senhor é mais importante, é mais relevante, é mais significante do que qualquer má notícia, do que qualquer enfermidade, do que qualquer porta fechada, do que qualquer desgraça. Eu tenho a graça sobre a minha vida. Deus está fazendo Paulo entender e Paulo declara, Senhor, a tua graça, ela me basta. E para encerrar, eu acredito que eu tenho 5 minutos, não sei, você está com o relógio aí? Tô, pode ficar à vontade. Tem 10 minutos. Para que eu possa encerrar, Paulo entende que a graça do Senhor basta para ele. E quando Deus fala, Paulo, a minha graça te basta, sabe o que é que Deus está dizendo também? O que foi que eu disse agora há pouco? Eu contei um resumo muito rápido acerca de Paulo, que era um perseguidor, que matava, que feria. O que é que Paulo está merecendo? Ser ferido. O que é que Paulo está merecendo? Ser morto. Então, para resumir, Paulo merecia a morte. Mas pela graça, Paulo permanece vivo. Amém. Agora exercendo o chamado que Deus deu para ele. O que é que nós merecíamos? Nós merecíamos o pior. Mas o que é que a gente encontra em Cristo Jesus? Ele nos oferece o melhor. Ele nos garante nessa terra que passaremos por aflições, mas temos que ter bom ânimo. Ele nos garante estar conosco em dias difíceis, em dias de aflições. Ele não nos garante em nenhum momento nos isentar do dia mau, nem da aflição, mas ele nos garante estar conosco todos os dias das nossas Glória vidas. a Deus. O que é mais relevante? O que é que eu tenho que entender? Amanhã, notícias ruins podem chegar, mas no amanhã, a graça do Senhor será suficiente na minha vida. Então, Paulo encontra o perdão, Paulo encontra a misericórdia, e Paulo encontra a graça de Deus repousando sobre a vida dele. Aleluia. Sobre a vida de Paulo
a graça do Senhor bastou. Alguém que não tinha sentido de vida, alguém que não tinha propósito de vida, alguém que não tinha um futuro cheio de esperança, alguém que estava condenado ao inferno, passa a ser agora um apóstolo, passa a ser boca de Deus, passa a ser, depois de Jesus, um dos maiores homens na Bíblia, que escreve tantas cartas. E Henrique, Paulo entende tanto a graça de Deus, que em todas as cartas escritas por Paulo, ele começa dizendo que a graça e a paz do Senhor repouse sobre a tua vida. Amém. Paulo Glória a entende Deus. tanto a graça que Paulo prega a graça. Paulo entende tanto a graça que Paulo combate a lei que estava ainda escravizando o povo naquela época. Então eu quero resumir, quero encerrar, dizendo para você, meu irmão, dizendo para você, minha irmã, nós merecíamos o pior, mas Deus nos deu o seu melhor, que é Jesus Cristo. Nessa vida, ele nos garante vitória. Nessa vida, ele nos capacita para nós vencermos toda e qualquer dificuldade. E pela graça salvadora de Jesus, ele tem reservado para nós uma eternidade ao lado dele, vivendo para todo sempre. Aí sim, onde não mais haverá espinho, onde não mais haverá dor, onde não mais haverá lágrima. Ele enxugará do teu olho toda lágrima. Aleluia. A graça do Senhor Jesus basta sobre a minha vida e sobre a tua vida. O que tem que sair da tua boca quando a notícia ruim chegar é: a graça do Senhor é mais relevante, é mais importante do que qualquer má notícia que bateu a minha porta. Quem bateu a minha porta foi o Espírito Santo. Pediu para fazer morada, me convidou e eu recebi. Esse convite eu aceitei. Eu decidi entregar a ele a minha vida. Primeiro ele me aceitou, eu também o aceitei. E nós agora somos um em Cristo Jesus. Vou parar por aqui, senão eu não paro tão cedo. Acredito que você tem poucos minutos para encerrar essa primeira hora. Deus te abençoe, Henrique. Amém. Agradeço pela oportunidade. Em nome do pastor Renailton e toda a igreja. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E até uma próxima oportunidade. Amém. Fique conosco aí. Eu só vou dar os avisos e vou lhe conceder a oportunidade de encerrar. Amém, este culto? Amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando o pastor Anderson, evangelista. Que Deus abençoe a todos que estão conosco. O nosso pastor Gildo está conosco, a nossa irmã Edilene, nosso irmão Rubens, nossa irmã Heloísa. Que Deus abençoe a você, nossa irmã Simone, Elisa, a todos aqueles que estiveram presentes. Amém. Nossa irmã Ingrid, louvando ao nome de Deus. Que o Senhor seja exaltado. Que em nome de Cristo Jesus, a graça de Deus possa repousar sobre as nossas vidas nesses tempos. Que o Senhor possa trazer graça, que a gente possa permanecer fiel a Ele. Amém? Eu já quero comunicar à igreja que no sábado nós teremos a nossa live com o nosso estudo bíblico. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, no período da noite. E no domingo nós estaremos novamente adorando e exaltando ao nome do nosso Deus, no nosso culto às 19h30. Amém, igreja? Que Deus abençoe você que esteve conosco, você ouvinte, visitante, você que ainda não serviu, que não serve a Jesus. Se quiser aceitar Jesus, essa é a oportunidade, digitando: eu quero servir a Deus, eu quero aceitar o Senhor Jesus, porque o Senhor, Ele é fiel e tem vitória. Nós não estamos isentos, né, pastor Anderson, de lutas, não estamos isentos de passar por momentos difíceis, mas estamos certos que Deus é aquele que vem arrebatar a igreja dele, que tem salvação garantida, porque a graça dele é que permanece sobre as nossas vidas. Pastor Anderson, fica na oportunidade de encerrar, dar a bênção apostólica, abençoando toda a nossa cidade e nosso estado, porque a instância, os índices estão crescendo a cada dia. Já estamos com 14 casos confirmados, mas a graça do Senhor nos fortalece para nos livrar. Amém? Amém. Fica à vontade. Eu encerro dizendo: Pedro, no barco, teve fé para caminhar sobre as águas, mas não teve fé para permanecer. O que é que Pedro merecia? Morrer afogado, porque lhe faltou fé
Olhou para um lado, olhou para o outro, viu a onda, fraquejou e afundou. Mas aquela mão de Jesus pegando Pedro e trazendo ele de volta é a graça sendo manifestada na vida de Pedro. Essa graça que alcançou a Pedro, alcançou a Jonas e alcançou a Paulo. É a mesma graça que está sobre as nossas vidas. Fecha o teu olho e vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, eu te agradeço pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua fidelidade, pela tua misericórdia, por tantos outros atributos, mas eu te agradeço pela tua graça. Essa mão estendida a Pedro, que trouxe ele de volta, é a mesma mão que nos levanta quando nós caímos. É a mesma mão que nos traz de volta quando estamos nos afastando. Eu quero pedir ao Senhor que, em nome de Jesus, não quero pedir para que o Senhor estenda, porque as suas mãos não estão encolhidas, mas eu quero pedir que o Senhor abra os nossos olhos para que a gente possa contemplar as tuas mãos estendidas, para que a gente possa estender as nossas mãos em direção às suas e que possamos pegar na tua mão e caminhar junto. Ó Deus, assim como o Senhor segurou na mão daquele cego de Betsaida, pegou ele pela mão, levou para fora da aldeia, colocou ali, ó Deus, a sua saliva nos olhos e abriu os olhos dele. Eu te peço, pega nas nossas mãos, amém, abre os nossos olhos, faz enxergar a tua graça que está sobre todos nós. Em nome de Jesus, que a tua graça alcance a igreja em instância, alcance todos os irmãos, alcance o nosso estado, alcance o nosso país e alcance o mundo. Nada do que recebemos do Senhor é por merecimento, é tudo por graça. O bem que fazemos não é para receber alguma coisa, o bem que fazemos é porque já recebemos do Senhor e o fazemos em gratidão. Eu oro, louvo e te exalto nessa noite em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus te guarde em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.